Fala, moçada. Próxima questão, nível 3. Bora fazer junto? Se liga nessa. Nós temos aqui o gráfico, uma curva de aquecimento que vai passar por 4 etapas, A, B, C e D, conforme você está vendo aqui no gráfico. Durante a etapa D, está aqui em vermelho, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Fusão, vaporização, solidificação, condensação ou sublimação? Qual é a opção correta? Então, analisando o gráfico, nós temos que descobrir qual é a etapa D, qual dessas opções. Professor do céu, e aí, como é que faz essa, hein? Falou gráfico, a gente já fica meio assim, fica tranquilo que essa questão, você vai entender de forma suave, tá? A questão também nos informou que na etapa A, o objeto em si é sólido, tá? Então o objeto em questão, na etapa A, está no estado sólido. E aí? Vai lá um minutinho para você pensar, pausa, pensa um pouquinho, raciocina, de acordo com já os conhecimentos prévios que você tem. Qual opção você marca? Etapa D. Qual é a mudança de estado físico da etapa D? Bora conferir? Então vamos resgatar rapidinho, aquela revisão bem rapidinha. Existem dois tipos de calor. Calor sensível, quando ocorre a variação de temperatura, ou seja, esquentou, esfriou, certo? E o calor latente, que está presente quando ocorre o que, pessoal? Mudança de estado físico da matéria, né? Fusão, solidificação, condensação, vaporização. Vamos analisar aqui então, de acordo com as equações e o gráfico. Na etapa A, ele disse que é sólido. Tá? Sólido, ou seja, a quantidade de calor acompanha agora a linha azul, que é a etapa A. A quantidade de calor recebida por esse sólido vai ser utilizada para quê? Para esquentar, ou seja, olhando o gráfico temperatura em função da quantidade de energia que ele recebe, calorias, à medida que ele vai recebendo calorias, ou seja, energia, o que acontece com a temperatura? O gráfico não está subindo, então a temperatura está subindo, ou seja, referência a calor sensível, ou seja, variação da temperatura. Tá, quando chega no estado B, o que acontece com a temperatura? Você observa que ela fica constante, não é uma linha paralela à horizontal? Então significa que a temperatura não está mudando na etapa B, todinha, tá vendo? E quando que a temperatura não muda e o objeto continua ganhando calor? Ele continua recebendo calor, mas a temperatura não muda. Isso significa que todo o calor que ele está recebendo está sendo utilizado para quê, pessoal? Para mudar o estado físico. Tá? Então aqui na etapa B está ocorrendo uma mudança de estado físico. Ele está passando do sólido para algum outro estado. Que estado é esse? Do líquido, né, pessoal? Então, aqui em B ocorre... desculpa, pessoal. Aqui em B ocorre a transformação do estado sólido para o líquido, que recebe o nome de fusão. Tranquilo? Quando terminar a etapa B, significa que a fusão está completa. Então, terminou de fundir, significa que agora esse objeto ele é líquido. Tá? Essa massa é líquida. Então, na etapa C, nós temos a massa toda líquida. Tá? Então, aqui já está na fase líquida. E ele continua ganhando calor na etapa C, e esse calor que é utilizado... Esse calor é utilizado para aumentar ainda mais a temperatura. Observe o gráfico. A temperatura aumenta conforme ele vai ganhando calor. Então volta para o calor sensível novamente. Quando terminar de esquentar, quando ele chegar no ponto, nesse ponto que ele entra na etapa final, que é a etapa D, vai ocorrer novamente uma mudança de estado físico. Está vendo aqui que ele continua ganhando calor, mas a temperatura se mantém constante? E ele entra na transformação do líquido para a próxima fase. Qual é, pessoal? Do líquido para o gasoso, certo?
Então, essa transformação do líquido para o gasoso ou vapor é chamado de vaporização. E quando terminar essa etapa de vaporização, embora o gráfico não tenha nos dado, mas a próxima fase seria ele estar no estado de vapor. Tá? Então a etapa B se refere à vaporização. Então você que acertou, letra B, vaporização. Valeu, galera!